Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou o Lucas Wilker e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é o Jean Silva. Oi, Jean. Oi, Lucas, e oi para nossa bancada de hoje e para quem nos ouve pelo Spotify, YouTube ou pela rádio. Por hoje, infelizmente, nós começamos o programa com um dado triste, mas importante de ser debatido. O número de feminicídios aumentou em Minas Gerais. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026, na última década, houve um crescimento de 32,8% desse tipo de crime no estado. A gente também fala da declaração do senador Flávio Bolsonaro, que tentou sustentar a tese de que o sistema eletrônico de votação brasileiro poderia apresentar vulnerabilidades. E também sobre o cenário de disputa pelo governo de Minas, que ganhou novas camadas essa semana. E para falar sobre tudo isso, está por aqui a Luísa Dulce, economista, doutora em sociologia e vereadora de Belo Horizonte pelo PT. Tudo bem, Luísa? Oi, Jean, oi, Lucas, Luiz e Daniel e todas as pessoas que nos escutam. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Então também compõe a nossa bancada de hoje, como a Luísa adiantou, Luiz Paulo Siqueira, membro da direção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, UMAN. Oi, Luiz. Bom dia, Lucas, Jean, Luísa, Daniel, todo mundo que nos acompanha. Vamos lá para mais uma sexta-feira com muitas discussões aí para hoje. E para fechar, está por aqui o jornalista investigativo da Repórter Brasil e colunista da Carta Capital, Daniel Camargos. Ei, Daniel. E aí, Jean, Lucas, Luiz, Luísa, bom dia para todo mundo e bom dia para os ouvintes também. Então curte o episódio, compartilha aí com quem se interessa pelo tema e deixa aqui o seu comentário, que hoje a pauta do Enfim Sexta tá cheia aí de assuntos quentes. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2026, divulgado nesta quinta-feira, revelou que Minas Gerais seguiu a tendência nacional de redução das mortes violentas intencionais, mas apresentou um cenário preocupante em relação à violência de gênero. O número de feminicídios no estado aumentou de 169 para 177 casos entre 2024 e 2025. O levantamento também mostra que, na última década, houve um crescimento de 32,8% nesse tipo de crime, totalizando 1.585 mulheres assassinadas por razões de gênero em Minas Gerais. Os números ganham ainda mais relevância diante da sequência de casos registrados apenas nesta semana em Belo Horizonte. Entre eles estão os feminicídios de Stephanie Firmino da Silva, de 35 anos, morta dentro do próprio apartamento no bairro Camargos, e da capitã da Polícia Militar Michele Leão Azevedo, de 41 anos, encontrada morta com sinais de agressões severas. Também foram registrados um feminicídio tentado no bairro Jonas Veiga, onde uma mulher de 31 anos sobreviveu após ser espancada e arremessada de uma sacada, e a agressão contra uma idosa de 64 anos no bairro Serra, cujo suspeito permanece foragido. E aí, gente, Luísa, Daniel e Luiz, diante desse cenário triste, como que vocês analisam aí o aumento de casos de feminicídio em Minas Gerais, mesmo em um contexto de redução das demais mortes violentas, né? O que que explica a persistência ou agravamento aí da violência contra as mulheres no estado e quais medidas também, né, precisam ser priorizadas aí para enfrentar esse problema? Bom, gente, primeiro eu queria aqui manifestar toda a nossa revolta diante desses casos. É muito estarrecedor esse cenário do nosso estado de Minas Gerais, mas que a gente sabe que também se reproduz no Brasil todo. E como vocês colocaram aqui, Lucas, Jean, esses casos de feminicídio muitas vezes vêm com requintes de crueldade. Nós estamos falando de assassinatos que não são assassinatos comuns, né? De mulheres que já vêm sofrendo uma escalada de violências, porque o feminicídio ele é o final de um processo que muitas vezes começa com violências psicológicas, com violências menores, né? Que a gente às vezes classifica dessa forma, mas que vão crescendo, submetendo essas mulheres, e elas não encontram muitas vezes saída desse tipo de relacionamento e acabam sendo assassinadas. Ou muitas vezes, quando saem do relacionamento, né, e seus companheiros não aceitam, vão lá e cometem esse tipo de assassinato, de feminicídio.
Nós estamos completando agora, no dia 7 de agosto, 20 anos da Lei Maria da Penha. Uma grande conquista das mulheres brasileiras, do nosso país, que tem sido importante para proteger a vida das nossas mulheres, mas é uma data que a gente precisa reforçar o compromisso com a vida. Porque cada uma dessas mulheres que é assassinada ou que passa por tentativa de feminicídio, são muitas outras pessoas que são impactadas, seus filhos, suas famílias, amigas. Então, a gente está falando de casos, né, que são muito maiores do que esses números aqui que vocês trouxeram, sabendo também que são números subnotificados. O que quer dizer isso? Tem muito mais mulheres que são assassinadas por feminicídio, né, ou que passam por tentativas de feminicídio do que os números que a gente consegue apurar. Então, o cenário é ainda mais grave. E aí eu queria trazer aqui também para poder ouvir os colegas, mas trazer uma necessidade da gente fazer uma discussão profunda mesmo. O presidente Lula propôs o Pacto contra o Feminicídio, que coloca os homens no centro desse processo, porque acredito que até então a gente vem discutindo a questão da violência contra as mulheres como se fosse um assunto só das mulheres. Mas, ao contrário, a violência é praticada pelos homens. Então, eles têm que estar no centro do compromisso para a gente superar todas essas mazelas, né? Responsabilizar esses homens, tratar também de uma forma com que os meninos, né, que estão sendo criados nas famílias, nas escolas, possam ter um compromisso de respeito à vida das suas irmãs, né, das familiares, das mães, das mulheres com quem eles convivem. Então, é uma mudança cultural também que a gente precisa produzir no nosso país, e isso não é fácil. Então, tem que ser, de fato, um pacto, né, dos poderes públicos, das pessoas, para entender que a vida das mulheres vale o mesmo tanto que outras vidas, né? E nós precisamos ser respeitadas. A gente precisa falar sobre o desrespeito às mulheres em todos esses ambientes. Temos ainda muita desigualdade de renda salarial entre homens e mulheres, que também ajudam a produzir essas submissões, né? Porque muitas mulheres não têm como se sustentar financeiramente e as suas famílias. Então, são muitas camadas, mas o primeiro passo é a gente reconhecer essa desigualdade e assumir esse compromisso de defesa da vida. Concordo com tudo, Luísa, e estava olhando aqui também os dados do anuário, e até que foi destacado por uma publicação de uma juíza aqui de Minas, a Daniela Cunha Pereira, que 96% dos homicídios, dos feminicídios, são praticados por homens. Então, assim, acho que é sempre importante a gente ressaltar, destacar isso, né, para colocar o agente dessa violência de forma muito clara. A gente pode falar que são homens, 96% é quase a integralidade, assim. Estava olhando outro número, outro recorte, que de 2015 eram 449 por ano em todo o Brasil. E agora são 1.571, né? Essa última do anuário estatístico. Então, assim, é uma escalada de violência, de feminicídios, e talvez a gente possa debater isso com mais profundidade, uma outra oportunidade, também estimular com que as pessoas pensem nisso, mas que nesse período, entre 2015 e 2025, a gente passou por uma radicalização por uma pela extrema-direita assumir o seu papel, conquistar o poder. Então, a gente tem um intervalo aí de 10 anos entre 2015 e 2025, que a extrema-direita se colocou na rua com um discurso altamente misógino, com um discurso pró-armamentista. O governo anterior teve uma liberação de armas muito grande, o que favorece, né, o aumento dessa violência. Então, a gente está conectado. Isso é culpa e papel dos homens, mas está conectado com esse ambiente político que foi modificado nos últimos anos, não só no Brasil, não só em Minas Gerais, como no mundo inteiro, assim. Então, assim, esses pensamentos de extrema-direita, eles estimulam a violência contra a mulher, né? Tanto é que a gente está vendo aí um discurso agora que está começando a ser feito nesses ambientes de que as mulheres não podem votar, que as mulheres não devem votar, né? Que há uma atrocidade, uma burrice, um retrocesso, uma coisa assim que a gente tem que combater ao máximo, assim, porque esse discurso, esse pensamento fomenta o feminicídio, fomenta a violência contra a mulher, assim, né? E esses ambientes todos, assim, é, que a juventude está muito neles, esses ambientes virtuais, esses ambientes de grupos fechados, de grupos de WhatsApp, que vai levando a coisa como se fosse uma brincadeira, mas é um discurso de ódio embutido ali. Então, eu acho que eu falo pelos homens, assim, a gente tem que repensar muito o nosso papel para tentar ser um aliado de fato para reduzir isso, né? A gente que se importa
com as mulheres, que se importa com a humanidade, que se importa com a vida, né? A gente tem que ter um compromisso muito sério em relação a isso, assim, e um compromisso sério que significa enfrentamento, assim, enfrentar os parceiros, os colegas e até os nossos próprios preconceitos e problemas que a gente carrega ao longo da vida para conseguir reduzir isso. Não adianta só falar que é parceiro, que apoia e não tomar atitudes internas e atitudes dentro que movem com os nossos afetos também, assim. Então, acho que esse é um caminho, e acho que cabe a todo homem, quando vê um número tão elevado assim, pensar o que que eu posso fazer para reduzir isso ao meu redor e na sociedade também. Bom, indo na linha que Luísa e Daniel trouxe, e concordando, né, que é uma responsabilidade coletiva de toda a sociedade, principalmente de nós homens, né, acho que muito acertada o lançamento e todo o esforço que o presidente Lula fez de criar esse pacto contra o feminicídio, né, e trazendo diretamente todas as suas intervenções a responsabilidade aos homens. E acho que como a Luísa trouxe, assim, o feminicídio, ele é um reflexo de uma série de violências contra as mulheres, né? Desde a pressão psicológica até, né, a violência doméstica, até chegar ao assassinato. Então é fundamental também toda medida que vai combater essa série de opressões. Então, muito importante também que seja aprovado agora na Câmara o projeto que considera como crime a misoginia, né? Inclusive, como é que coloca alguns parlamentares, como o Daniel colocou, né, de extrema direita, combatendo a aprovação desse projeto, né? Então é fundamental a pressão para que a gente avance também nesse sentido. E como que essa ampliação também do feminicídio, aqui em Minas especialmente, é um reflexo também de toda a desestruturação da política realizada pelo Zema no último período. Importante a gente lembrar, por exemplo, a própria concepção que o Zema tem sobre as mulheres, né? Uma frase que ele fez recentemente quando estava criticando o Bolsa Família, né, e dizendo que os homens vão ter um crédito a mais se saírem do Bolsa Família e aderirem ao emprego formal, e colocando que as mulheres não vão receber nenhum tipo de estímulo porque elas têm outras atribuições em casa. Ou seja, toda essa concepção retrógrada, né, que o Zema carrega de que a mulher teria um papel diferenciado do homem na sociedade. Então, acho que esse é um elemento também que coloca o debate, qual é a clareza e a concepção desses diversos candidatos, desses sujeitos, em relação, às mulheres na sociedade. E aí também isso reflete nas políticas efetivas que o Zema fez, né? Isso que a Luísa trouxe, por exemplo, do governo de Minas não aderir formalmente ao pacto contra o feminicídio. E essa adesão, ela como que ela capilariza em políticas que vão conseguir chegar em todos os espaços da sociedade, seja nos hospitais, nos postos de saúde, nas escolas, né, que é fundamental a gente fazer esse debate com toda a criançada, com a juventude, né, que está sendo totalmente bombardeada com essa ideologia Red Pill, como o Daniel mesmo colocou, né, que avança, né, com essa estrutura machista e violenta contra as mulheres. Então, acho que esse é um elemento fundamental de como é que a gente não só celebra esse pacto, mas adere ele aqui em Minas Gerais, dando capilaridade em todas as estruturas do Estado. Como também que o Zema vem combatendo contra diversas medidas, né? Uma série de projetos de lei que garantia proteção a servidoras estaduais que estavam sendo vítimas de violência doméstica, garantindo, por exemplo, a realocação do local de trabalho. O Zema vetou esse projeto de lei, como ele tem desestruturado e precarizado toda a política de segurança pública, que isso fragiliza também, e toda a precarização das políticas de assistência social, né, que são fundamentais também para dar uma retaguarda para a sociedade, especialmente as mulheres, como a Luísa colocou. Então, acho que também essa ampliação do aumento de feminicídio é reflexo dessa política neoliberal que retira direitos, conduzida pelo Zema e pela extrema-direita no último período aqui em Minas Gerais. E agora, para falar de eleições, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, pré-candidato à presidência da República, na terça-feira, durante uma reunião com diplomatas estrangeiros, disse que as urnas eletrônicas brasileiras teriam a mesma origem das urnas utilizadas pela empresa venezuelana Smartmatic,
e citou um suposto relatório da CIA para sustentar a tese de que o sistema eletrônico de votação brasileiro poderia apresentar vulnerabilidades. As declarações, no entanto, reproduzem alegações que já foram desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que esclareceu em nota publicada originalmente em 2020 e atualizada em 8 de julho de 2026, que as urnas utilizadas nas eleições brasileiras não são fornecidas pela empresa mencionada por Flávio. Nesta quinta-feira, o senador recuou, mas a fala já teve repercussão. Na avaliação de vocês, o que explica a decisão de Flávio Bolsonaro de retomar uma narrativa semelhante à adotada por Jair Bolsonaro em eleições anteriores, colocando novamente aí o sistema eleitoral brasileiro sob suspeita? E a gente queria ouvir de vocês também, que objetivos políticos podem estar por trás desse movimento? O Flávio Bolsonaro vem enfrentando um momento de baixa na campanha. Primeiro foi a ligação com o Daniel Vorcaro, o dinheiro do Vorcaro que ele negociou para o filme sobre o Bolsonaro, né, o dinheiro do Daniel Vorcaro, o banqueiro do Banco Master, que está preso, né, envolvido, investigado por uma infinidade de falcatruas, segundo a Polícia Federal, segundo o STF, que estão sustentando essas acusações até o momento. E também teve o episódio da Michelle Bolsonaro, que reclamou publicamente da forma como o Flávio a tratava. Isso veio no momento que ele estava tentando, de uma certa maneira, bem, bem errática, fazer um movimento ao centro, né? O Paulo Flávio Bolsonaro percebeu que para ganhar a eleição ele não podia ficar só com a extrema direita. Ele precisava conquistar e parecer um pouco mais moderado do que o pai dele, Jair Bolsonaro, que, né, perdeu a última eleição. Então ele começou a fazer esse movimento, só que com é, essas baixas que ele teve na campanha, que resultaram em perda de popularidade, perda de pretensão de voto nele, segundo as pesquisas, ele começou a dar esses apitos de cachorro para os malucos de novo. Então ele começou a jogar essas ideias conspiracionistas, que eu acho que ele deve acreditar realmente nela, essa fantasia, né, essa maluquice de acusar as urnas eletrônicas de fraudarem os votos, né, tanto é maluquice e é uma maluquice extrema que o pai dele ganhou a eleição de 2018 com essas mesmas urnas eletrônicas, né? Se fraudasse, o pai dele não teria sido presidente por 4 anos. Então ele começou a jogar de novo esse jogo de maluco, esse jogo de doido, esse jogo de inventar teorias, de inventar conspiração. Isso, de uma certa forma, une a base dele, essa base radicalizada, essa base que não tem, que não é que não tem, mas que está perdendo ou já perdeu a capacidade de discernimento, que alimenta muito essa polarização. Então, eu acho que a estratégia dele em fazer isso e depois recuar é meio que assim, eu apito para esses radicais, depois eu dou um recuo para não perder os que eu estou tentando chegar no centro. É uma coisa errática, assim, né? E eu acho, assim, que para o outro candidato, né, que é o presidente Lula, candidato à reeleição, a candidatura do Flávio é muito boa, né? Porque, apesar dele manter o nome do Bolsonaro, que é o principal rival político, ele mostra que essa base da direita, da extrema-direita, se dividiu completamente, assim. Então, ele vem com muito menos força do que veio o Bolsonaro nas últimas 2 eleições, assim. E ele também é uma figura política com muitas conexões que estão se mostrando e provavelmente vão se mostrar ao longo da campanha, que são nocivas para quem acredita nele, principalmente para quem acredita nesse discurso de moralidade, né? Já tiveram vários episódios, ligações com o Queiroz, rachadinhas, enfim, uma série de episódios que já foram tratados nas campanhas anteriores e que vão voltar de novo, assim. Então, eu acho que esse movimento dele de fala uma coisa e depois tenta desdizer, vem um pouco dessa campanha errática dele que está tendo problema para conseguir mais votos, assim. Eu queria acrescentar aqui o que o Daniel colocou, assim, nós sabemos que as urnas eletrônicas do Brasil são confiáveis há muito tempo, elas são uma tecnologia nacional, inclusive, né? Eu acho que esse tipo de declaração, ele, mais do que o Tribunal Superior Eleitoral dizer que é mentira, tem que ter algum tipo de punição para esse tipo de declaração vindo de um senador da República, candidato, né, pré-candidato à presidência. Ele não pode simplesmente ficar espalhando essas mentiras sem ter algum tipo de
de sanção, né, da própria Justiça Eleitoral do Brasil. Então, isso é algo que precisa ser pensado também. Agora, eu queria colocar uma preocupação quando esse tipo de mensagem começa a ser espalhada, esse tipo de dúvida, né? Eu acho que vai criando um ambiente favorável para intervenções dos Estados Unidos também. Porque lá nos Estados Unidos, o próprio Trump usou esse argumento de que a eleição estava sendo fraudada, de que não seria confiável, mesmo que o processo dele seja diferente do nosso. E esse tipo de dúvida que está sendo espalhada, eu acho que cria um ambiente favorável para que lá na frente haja algum tipo de intervenção, haja algum tipo de forma, né, dos Estados Unidos virem aqui meter o bedelho no nosso processo eleitoral. Então, algo que parece assim um pouco despretensioso, eles ficam espalhando essas informações para ser algo confuso, para acenar para a base da extrema-direita. Eu acho que isso cumpre de fato, né, é o objetivo deles retomar esse eleitorado e motivar, né, esse eleitorado, esse núcleo desse eleitorado principal, mas pode ter consequências maiores, pode ter consequências mais graves para o processo democrático do Brasil e a gente precisa ficar de olho nisso. É importante que todas as pessoas que estejam nos ouvindo se sintam muito confiáveis, né? Há muito tempo a gente utiliza a urna eletrônica, a gente sabe que ela tem contribuído demais para o nosso processo eleitoral e democrático, então não tem sombra de dúvidas de que as urnas são confiáveis, a gente não precisa se deter com isso, mas tomar cuidado com o efeito que isso pode produzir para desestabilizar as eleições no nosso país. Eu acho que o objetivo é muito claro, né? É antecipar um discurso de suposta fraude já prevendo uma derrota eleitoral, assim como o pai dele fez em 2022, né? Vamos lembrar que ele fez o mesmo encontro com embaixadores, falando que as urnas eletrônicas também seriam fraudadas, né? Então, acho que é uma movimentação já nesse sentido. Acho que, como Daniel e Luísa muito bem trouxeram, faz parte de uma estratégia, agora política eleitoral do Flávio Bolsonaro, adotar esse tipo de discurso. E é importante a gente ficar atento e não subestimar, né? Não achar que foi uma fala aleatória, mas entender como parte da estratégia política eleitoral que a extrema-direita tem adotado nesse último período. E acho que é importante a gente também compreender o que que ela representa, né? E como que a vitória do governo Lula, ela foi fundamental para quebrar todo o programa que estava em andamento. E o grande capital, ele quer retomar as rédeas do Estado brasileiro de novo, sob seu comando para retomar e implementar esse programa. E é importante a gente lembrar como que o governo Bolsonaro, né, ele destruiu todas as políticas de proteção do meio ambiente, né, perseguindo o IBAMA, o ICMBio, dando retaguarda para todo o desmatamento da Amazônia e ampliação do garimpo, como é que desmantelou todas as políticas de assistência social, colocando o Brasil no mapa da fome, como é que fez todo o pacote de privatização, entregando nossos bens naturais, entregando petróleo, né, várias plataformas estratégicas de petróleo ao capital internacional, nossos minérios, terras públicas, a água, biodiversidade, permitindo a adoção de implementação de agrotóxicos banidos em todo o planeta, ampliando a fronteira do agronegócio e também colocando uma política externa totalmente subordinada aos interesses dos Estados Unidos, especialmente, né? Então, é esse projeto do grande capital que quer retomar ao poder no Brasil. E aí eles vão utilizar de todas as estratégias. E é importante a gente ter muito claro isso que a Luísa trouxe. É fundamental para a retomada da hegemonia dos Estados Unidos em toda a América Latina vencer essas eleições aqui no Brasil, né? A direita e a extrema-direita, alinhada à política norte-americana, tem conseguido levar as eleições em vários países da América Latina. E a trincheira hoje principal na América Latina é o Brasil. Então é estratégico agora para o próximo período, para o imperialismo norte-americano se manter ainda vivo, que essas eleições elas sejam vencidas por um candidato alinhado à política do Trump, que é o Flávio Bolsonaro. E aí todo esse pacote agora que tem feito, né? Essas tarifas agora retomada com o tarifaço, né?
com a conotação extremamente política, inclusive capitaneada pelo próprio Flávio e Eduardo Bolsonaro, né, que estão por trás de toda essa articulação. O próprio Flávio escreveu uma carta para os Estados Unidos, né, trocando correspondência com o secretário de governo norte-americano Marco Rubio, colocando que deixa essa tarifa aí, vamos negociar ela depois de outubro. Ou seja, a finalidade desse tarifaço é exclusivamente eleitoral. E além de colocar tanto o PCC como o Comando Vermelho, como organizações narcoterroristas, abrindo brecha para intervenção aqui no Brasil. E aí também acho que a gente fazer um debate, né? Ele reúne 40 embaixadores, né, de vários países mundo afora. Poderia estar debatendo várias coisas, né? Preocupados com o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, querendo abrir novos mercados, querendo abrir parcerias mundo afora para beneficiar o Brasil, o povo brasileiro, mas não. Ele reúne embaixador para debater urna eletrônica. Olha como é que fica concreto, não tem nenhuma preocupação, nenhum zelo a um projeto de Brasil. A única coisa que está preocupada é com a sua família e a retomada ao poder. Então, muito importante a gente ficar atento nessas movimentações recentes do Flávio Bolsonaro. E acho que um outro elemento, só para fechar, quando ele cita esse estudo da CIA, né, que analisou como se o processo eleitoral da Venezuela fosse corrompido, fosse fraudulento. Né? E muito nessa narrativa, como se os Estados Unidos, a CIA, todo esse discurso meio hollywoodiano, né, que eles estejam preocupados em salvar a humanidade, em restaurar a democracia, né, tenta sempre resguardar isso, colocar os Estados Unidos como os salvadores do mundo. E sem colocar em evidência, né, todo o golpe que os Estados Unidos têm feito agora na Venezuela com o sequestro do presidente Maduro, e sequestrando então todo o poder venezuelano com uma finalidade muito concreta, que é o quê? Roubar o petróleo da Venezuela e as riquezas minerais e todo o mercado venezuelano. Não teve nenhuma preocupação de mudança de poder. Quem assumiu foi a vice-presidente Delcy Rodrigues, vice-presidente do Maduro. Ou seja, se houvesse mesmo uma fraude eleitoral, qualquer processo antidemocrático, como ele alega, né, ele teria destituído todo o governo do poder. Mas não. Então ele só retirou o Maduro, fez com que o governo da Delcy recuasse estrategicamente para ele abocanhar e roubar todas as reservas de petróleo da Venezuela, como o Trump não tem nenhuma vergonha, né, nesse escárnio de colocar que agora não precisa focar tanto no Oriente Médio, que tem as reservas de petróleo às suas mãos a partir de toda esse golpe que foi feito na Venezuela. Luiz, você mencionou a questão do tarifaço e queria aproveitar para convidar quem nos escuta a ouvir o Visões Populares entrevista dessa semana, em que a gente conversa com o economista do CDPLAR da UFMG, Wesley Cantelmo, em que ele explica aí de maneira bem aprofundada o que há por trás dessa estratégia do Trump, né, de taxar o Brasil, inclusive taxas que aumentaram um pouco mais ontem, né, de 12,5%. Então, dito tudo isso, espera um momentinho que a gente já volta aí com o nosso Enfim Sexta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Aqui no estado, a corrida pelo Palácio Tiradentes entra em uma nova etapa com o início das convenções partidárias que vão oficializar as candidaturas ao governo de Minas Gerais até o início de agosto. Entre os nomes já anunciados está o deputado federal Patrus Ananias, do PT, escolhido pela Federação Brasil da Esperança, enquanto outras legendas também avançam nas negociações para definir chapas, alianças e candidaturas ao executivo estadual. Bom, independentemente de quem venha a disputar a eleição, o próximo governador ou governadora terá pela frente um cenário considerado um dos maiores desafios da campanha: administrar um estado cuja dívida consolidada ultrapassa 200 bilhões de reais, superar a capacidade de investimento e responder às demandas por serviços públicos em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Pessoal, nesse contexto,
Especialistas avaliam que os candidatos serão cobrados a apresentar propostas concretas para equilibrar as contas públicas sem ampliar o endividamento de Minas e sem comprometer a oferta de políticas públicas. E diante desse cenário, a gente queria aí uma avaliação de vocês sobre o quadro, né, dessas pré-candidaturas que começa aí a se consolidar, né? Quais que devem ser os desafios enfrentados, sobretudo pelo campo progressista, em uma disputa que reúne aí nomes da direita e da extrema-direita. E também queríamos saber quais temas que vocês acham que tendem a ser aí decisivos, né, para diferenciar os projetos, né, apresentados ao eleitorado mineiro. Bom, gente, acho que todos que nos escutam, que estamos aqui, podemos dizer da nossa alegria de saber que vamos ter Patrus Anemias como nosso candidato, ou pré-candidato ao governo de Minas. Eu, pessoalmente, estou muito empolgada com essa possibilidade, porque conheço a trajetória do Patrus, já trabalhei com ele no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no mandato dele como deputado federal, e sei do compromisso que o Patrus tem com a vida das pessoas, com a política como instrumento de transformação. E esse é um depoimento que todo cidadão de Belo Horizonte pode prestar também para pessoas que moram em outras cidades de Minas Gerais. Patrus foi prefeito de Belo Horizonte, mudou a cara da nossa cidade, com políticas desde segurança alimentar, de infraestrutura, de cultura, educação, saúde, participação social. A gente podia ficar aqui falando muito sobre as políticas do Patrus que transformaram a cara de Belo Horizonte. Ele é também reconhecidamente o pai do Bolsa Família, né? Isso é importante da gente retomar. E acho que chega no momento crucial do estado de Minas Gerais, um estado que está muito sucateado. A gente vem falando isso semana a semana aqui no programa. Inclusive, queria dizer assim, que esse programa tem contribuído para a gente poder fazer um diagnóstico real do estado de Minas Gerais, e agora a gente tem a oportunidade de apresentar um projeto diferente desse. A Minas Gerais, que sai do governo Zema, né, de 8 anos do governo Zema, agora Matheus Simões, está num estado muito crítico, e a gente precisa ter caminhos que envolvam as diversas regiões do estado, que tenham um compromisso de proteção das pessoas, dos servidores públicos, do meio ambiente, que também está sendo alvo aí de muitas ameaças, inclusive internacionais, né, patrocinadas pelo próprio governo Zema. Então, acho que a candidatura do Patrus tem a possibilidade de aglutinar todos esses setores, né, progressistas do nosso estado, que tem um projeto alternativo, transformador, e que chega aí para quem está de olho nessas eleições como uma oportunidade mesmo da gente poder se engajar, fazer um debate sério e virar, né, essas eleições, que eu acho que a gente tem tudo para poder chegar no segundo turno e ganhar as eleições, colocar Minas Gerais no mesmo rumo que o Brasil está hoje, né, de desenvolvimento, de criação de oportunidades, principalmente para as mulheres, para a juventude. Então, estou muito empolgada e espero que nas próximas semanas a gente possa acumular muito nesse sentido. A candidatura do Patrus, né, foi um processo muito lento pelo PT, né? O PT tentou outras candidaturas mais voltadas ao centro, como o Rodrigo Pacheco, que no final refugou, tentou também fazer alianças com outros partidos, insistiu pelo nome da Marília, né, ex-prefeita de Contagem, pré-candidata ao Senado, e, vamos falar assim, aos 45 do segundo tempo, tirou o nome do Patrus da Cartola. E o Patrus faz muito bem para o PT, a candidatura dele, assim, porque ele é uma figura muito íntegra, né? Eu acompanho ele há muitos anos já, como repórter de política. É um político diferente, assim. A sensação que eu tenho é que ele é um pouco, vamos dizer, guardadas as imensas devidas proporções, mas um pouco um estilo meio Mujica, assim, sabe? Um pouco dele sonhador, utópico. E isso faz muito bem para a política, né? Política tem que ter um plano, uma visão, um sonho mesmo de melhorar o país, melhorar a cidade, melhorar o estado. E o Patrus, né, foi durante muitos anos muito prejudicado pela política interna do PT, né? Ele desenvolveu ao longo dos anos uma rivalidade com Pimentel. Pimentel conseguiu ganhar uma prévia dele quando ele estava no auge para ser candidato ao governo, e agora, aos 74 anos, o PT parece que realmente enxerga esse potencial no Patrus e dá a ele essa candidatura, assim. E eu acho que o PT tinha pouca com essa falta de nome, tinha pouca chance eleitoral diante do quadro,
e passa a ter um respiro, passa a ter uma possibilidade real de conseguir chegar no segundo turno com Patrus, assim. Eu acho que isso vai mobilizar muito a militância, vai mobilizar muita campanha, porque o cenário é bem definido, né? Com a indecisão do senador Cleitinho, que parece que vai ser candidato, não vai ser candidato, cada hora diz uma coisa, mas está demorando muito a se definir. E nenhum outro nome dispara tanto assim nas pesquisas de intenção de voto, né? Então, a gente tende a ter um final de primeiro turno com os candidatos muito embolados, assim. Então, o PT tem essa capacidade de mobilização, tem uma militância muito forte, e se esse nome do Patrus crescer realmente, ele tem chance sim de chegar no segundo turno. Uma tarefa difícil, né? Porque durante 8 anos o Zema bateu numa tecla de ataque ao governo Pimentel, que foi o último governo do PT. E o Partido dos Trabalhadores nunca fez essa defesa tão enfática assim do partido e do governo Pimentel, né? E agora, com o Patrus, que meio que representa um outro PT em relação ao PT do Fernando Pimentel, eu acho que ele pode conseguir construir esse discurso, assim, sabe? De que é um PT diferente daquele que apanhou tanto do Zema e chegar competitivo na final do primeiro turno, assim. Eu acho que mudou muito o cenário, era um nome meio inesperado, que foi construído ele diretamente com Lula, um pouco à parte do comando do PT mineiro, do diretório estadual, do diretório municipal. Foi construído direto, veio, teve uma aprovação do Lula e deu uma animada na militância, assim. Então, eu achei bem que isso mudou bem o cenário agora das eleições. Ô, Lucas e Jean, acho que, né, na pergunta você traça um dado assim de como é que a dívida do Estado, né, a condição de Minas Gerais está tão difícil, e como é que toda essa política do Zema nos deixou nesse ambiente, né? O Zema, quando ele assume, ele não pagava a dívida da União, mas mesmo assim conseguiu ampliar explosivamente a dívida do Estado, ou seja, foi um calote legalizado, né? Que ele conduziu nesse último período, e aí deixando o estado de Minas em todas essas condições, como Daniel e Luísa já trouxeram. Eu acho que o cenário, né, com Matheus Simões tentando aí manter esse governo, né, ele não está emplacando, né? Nenhum percentual não está crescendo nas eleições nas pesquisas, como o Daniel colocou. E tem outros candidatos aí agora no cenário, mas que talvez eles possam, quem sabe, né, com esse nome do Patrus, né, com todas essas credenciais que o Daniel Luiza trouxe, talvez possam fechar nessa coligação, como, né, o ex-procurador Jarbas, a Maria Consolação do PSOL, quem sabe até o MDB compor aí essa chapa. Mas está um cenário bem dificultoso para nós, né? Mas eu também acredito que agora, com o Patrus oficializando essa pré-candidatura, abre um espaço enorme para a gente. Nós vamos ter um desafio muito grande, né, de construir essa campanha, de fazer um debate. O que que é que nós queremos, né? O que que é que nós queremos para Minas Gerais? Qual é o projeto de Minas que nós queremos? E colocar em evidência todo o estrago que essa política neoliberal conduzida pelo Zema nesses dois últimos mandatos deixou para os mineiros, né? Então é fundamental que a gente consiga popularizar essa discussão para chegar com mais força. E eu acho que um desafio também muito concreto que nós temos que a candidatura do Patrus nos ajuda, que é também vencer as eleições presidenciais, né? Então, como que a gente faz o debate sobre Minas Gerais, entendendo que para a gente avançar em Minas, nós vamos ter que avançar nacionalmente. Então, é necessário reeleger o presidente Lula. Então, acho que a candidatura do Patrus nos ajuda também, nos anima a conseguir ampliar a nossa margem de vitória para eleger o Lula aqui em Minas Gerais. E também a necessidade que nós temos de ampliar nossas bancadas legislativas, né? A gente vê a importância da Assembleia Legislativa. Foi nesse espaço que o Zema conseguiu aprovar uma série de pacotes que retirou direitos de todo o povo mineiro, como, por exemplo, a privatização da Copasa, a privatização da Codemig e a retirada de vários direitos que foram aprovados na Assembleia. Então, nós precisamos ampliar a bancada na Assembleia Legislativa. E acho que a candidatura do Patrus também nos ajuda para ampliar uma bancada progressista na Assembleia.
assim como também na Câmara precisamos ter mais deputados federais ali comprometidos com Minas Gerais e não essa turma aí que só fica fazendo videozinho para lacrar, mas não oferece nada de política, de projeto de lei que vai melhorar a condição de vida do povo brasileiro. E também o Senado, né? Nós temos uma oportunidade incrível agora de ter uma senadora comprometida com o povo mineiro, que é a pré-candidata Marília Campos, assim também como a pré-candidata Áurea Carolina, né? Então, como é que a gente também faz uma campanha agora para essas duas pré-candidatas, para a gente ter duas cadeiras progressistas no Senado para representar Minas Gerais? Então, um desafio enorme, mas eu também, assim como o Luiz e Daniel, estou muito animado, a gente arregaçar as mangas e com tudo para a gente sair bem nessas eleições. Bom, pessoal, dito isso, o nosso Enfim Sexta de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a participação da Luísa, do Daniel e do Luiz. E no mês que vem vocês estão de volta para comentar as notícias por aqui. Tchau, pessoal. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, turma. Abraço, boa sexta-feira. Então a gente se vê na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou do episódio e compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Um abraço. Se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato Minas Gerais nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Basta buscar @Brasil de Fato MG. Acompanhe também o nosso site www.brasildefato.com.br/mg. Até a próxima semana. Um grande abraço. Este episódio do Enfim Sexta teve apresentação de Jean Silva e Lucas Wilker. A produção é do Lucas Wilker, o roteiro é do Jean Silva e a edição de áudio fica por conta de Lucas Wilker, com divulgação de Lucileia Miranda. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!